Olá, boa tarde. Vamos dar seguimento ao nosso segundo dia desse evento incrível, Uma Só Terra, diretamente aqui da Costa do Sauípe. Tivemos um dia ontem extremamente produtivo. Hoje já tivemos um painel agora de muito impacto, de muitas informações. Iniciamos agora com muito prazer em receber aqui o André Ramos e a Larissa. Lembrando que esse evento ela tem uma parceria da Startup Hub de inovação e da Borcon Auditoria e Consultoria e a correalização da Viva e da NASA Talks Challenge Salvador e o patrocínio da BRK Ambiental. A SDW que é a startup que realiza esse evento. E agora, nesse painel que vamos iniciar, o foco será o ODS 13, de ação contra a mudança global de clima, que visa tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos, que é algo que está muito latente nesses últimos tempos. E o tema desse painel é mudanças climáticas e economia do planeta, e quem fará parte, para nossa honra, é o doutor André Ramos, engenheiro químico e docente da Universidade Federal de Sergipe. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E também Larissa Costela, estudante de Ciências Ambientais na PUC, e nossa colega da empresa SDW, que também temos a honra de receber. Muito obrigada, Larissa, por aceitar esse convite. Nós também temos a previsão de chegada em instantes de Marian Sampaio, que é embaixadora da Juventude da ONU, e eu sinalizarei para vocês. Mas vamos começar com as apresentações. Então, começamos pelas damas. Larissa, se apresenta para a gente, por gentileza. Boa noite para todas e todos. Eu sou a Larissa Costela. Eu estou muito feliz de estar aqui integrando essa mesa hoje, esse debate, e animada também pelo que vem. Eu moro na cidade de São Paulo e eu sou graduanda da primeira turma de Ciências Socioambientais da PUC São Paulo. Eu também integro a equipe da SDW, já faz um ano mais ou menos, e eu atuo nas parcerias entre a SDW e as empresas privadas que contratam nossos serviços e tecnologias sociais para realizar projetos de saneamento nas áreas rurais do sertão brasileiro. Também sou mãe do Noah, de 7 anos, e assim, ele e todas as crianças são as maiores motivações para eu seguir lutando pelas causas socioambientais. O meu comprometimento, né, em fazer parte das ações necessárias para garantir uma boa vida, né, para as nossas e para as futuras gerações. Isso aí, isso aí. Por favor, doutor André, se apresente. É uma honra tê-lo aqui conosco. Boa tarde, gostaria de agradecer o convite da SDW, em particular a meu aluno, Felipe Rosa, por participar desse painel, né, cumprimentar os participantes, em especial a Larissa, sempre um prazer, né, participar com pessoas jovens, né, em especial de outros locais do Brasil, né? Então, estamos aqui do Nordeste, em Aracaju, Sergipe, participando aí junto com o pessoal de São Paulo. Eu sou docente da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Engenharia Ambiental, e também docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Ambientais, também da Universidade Federal de Sergipe. Eu já leciono a disciplina de controle da poluição atmosférica desde 2004, né, quando ainda era professor de uma universidade particular, a Universidade Tiradentes. Desde 2009 eu sou professor da UFES, e venho realizando pesquisas há muito tempo, né, nessa área de poluição atmosférica, né, e dentro da disciplina, né, a gente também está sempre relacionando, né, com mudanças climáticas, porque mudanças climáticas têm muito a ver com gases de efeito estufa, né, com poluentes atmosféricos. Então, a gente se sente bem à vontade de participar desse painel e contribuir aí com questionamentos, né, tentar ajudar a esclarecer algumas dúvidas aí de quem está participando junto com a gente. Excelente. Então, vou te chamar de professor, já que assim o é, e já vou te pedir, professor André, que seu aluno está aqui conosco, o Felipe,
E já vou te pedir, professor, que dentro dessa contextualização que foi dada da sua atuação, tanto na academia quanto em outras atividades, como é que o ODS 13 ele se encaixa em toda essa sua atuação citada, por favor. Então, a mudança climática, né, é uma coisa bastante ampla, então ela abrange vários aspectos, né? Então, quando a gente fala muitas vezes as pessoas confundem, né, aquecimento global com efeito estufa. Então, na verdade, o aquecimento global ele é consequência do efeito estufa, e o efeito estufa tem outras consequências além do aquecimento global. Então, tudo está muito interligado, né? Então, são vários fatores que se relacionam, né? Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, na verdade, o que acontece é que a gente está num estado de equilíbrio, é como se a gente estivesse numa canoa, né? Dentro de um lago, né? Com uma água ali relativamente mansa, e de repente a água começa a mexer, né? A mexer um pouquinho mais, mexer, e quando a gente vai ver, a canoa vai balançando até que ela atinge um novo estado de equilíbrio. Então, esse novo estado de equilíbrio representa justamente essa mudança climática brusca. Só que no caso da mudança climática do clima, ela é provocada por alguma coisa, né? E essa alguma coisa pode ser uma mudança de uma corrente oceânica, pode ser uma mudança de padrão de chuva, pode ser o derretimento da geleira, que também é causado por algum fator geralmente físico, como, por exemplo, uma mudança de temperatura. Aí onde entra o efeito estufa, né? Onde entra a contribuição humana. Então, quando a gente perturba o nosso planeta com mais emissão de gases, aumentando aí a frota de veículos, aumentando a quantidade de CO2 emitido, que é gás de efeito estufa, aumentando a quantidade de lixo, né? Aumentando a quantidade de gases como metano, que é um gás de efeito estufa, a gente aumenta a temperatura do planeta e aí gera tudo isso, né? Gera aquecimento global, gera derretimento de geleira e pode causar uma mudança climática que vai afetar todo o planeta. Acho que para começar, né, a gente pode dizer basicamente isso. Depois a gente pode se estender um pouquinho. Pronto. E aí eu vou pegar esse gancho, professor, e vou passar para a Larissa a pergunta, assim, como ela falou muito sobre a nossa geração e as futuras gerações, né? Esse olhar que não podemos perder, né? Esse norte que é para onde queremos ir. Então eu te pergunto, Larissa, como é que você acha que essa mudança de clima diante do cenário atual afeta diretamente não só a nossa geração, mas as próximas gerações? Bom, primeiramente, né, os recursos naturais que é a base da sustentação da nossa sociedade de produção e consumo, elas são finitas, né? E o nível que a gente tem utilizado elas num consumo desenfreado coloca em risco a sustentabilidade das gerações futuras, né? Então, a gente já está começando a ver os efeitos, né, de tudo que está acontecendo, dessas mudanças climáticas, os desastres naturais, e tende só a se intensificar, né? E além desses desastres, também tem a questão da escassez desses recursos, né? Então, como as gerações futuras vão viver daqui para frente, se esses recursos acabarem, né? Então, são questionamentos que a gente tem que se fazer agora para e sair um pouco desse olhar egoísta, né, que a gente tem tido, para poder garantir essas futuras gerações, né? Senão não há subsistência. Sem dúvida, sem dúvida. E aí vem uma questão assim muito forte, que percebemos quão os grandes líderes mundiais estão focados, né, nessas mudanças climáticas, é muita discussão, há muito a ser dito e sendo discutido, mas no final das contas os resultados não vêm aparecendo, parece que nada tem sido feito de fato. O que é que vocês acham que por que essa mudança não acontece efetivamente, apesar de tanta discussão? O caso só se agrava. Na verdade, o nosso planeta está completamente carbonizado, né? Então, para você mudar essa realidade, você tem um alto custo envolvido, né? Então, eu estava vendo um documentário ontem, né, de um cara que ele foi no lugar mais frio do mundo, então fazia lá
50 graus em média e podia chegar a menos 70 na Sibéria. E aí, como é que você vai conviver num lugar desse? Né? Às custas de muito aquecimento, às custas de muita queima de gás natural, né? No caso da Rússia. E isso aí vai para toda a realidade do mundo. E a gente vê que a maioria dos países desenvolvidos são localizados no frio. Então, uma boa parte do consumo de combustíveis no mundo é nos países desenvolvidos, está envolvido aí para aquecimento, por exemplo. Então, para você mudar essa economia, para descarbonizar ela, né, ir para energias renováveis, às vezes na teoria é muito bonito, né? Você aumentar o uso de energias renováveis, usar energia solar, usar energia eólica, mas tem um custo envolvido nisso que as economias grandes não querem pagar, porque a Rússia tem gás em abundância, os Estados Unidos têm a sua economia lá já estabelecida, também tem muito petróleo, também tem muito gás natural, então você tem a resistência de querer fazer esse investimento aí, e aí tem um pouco do egoísmo do ser humano, né? Então, ao invés de pensar no planeta como um todo, meu pirão primeiro, então eu tenho a minha economia, eu tenho meus recursos, e para que eu vou mexer para pensar no próximo, que no caso são 6 bilhões de pessoas. Se a minha população de 120 milhões, de 180 milhões dos Estados Unidos, ela se beneficia de uma economia que já está estabelecida, com o petróleo, com o gás natural, e assim vai para os países europeus também. Então, para você ter lideranças realmente que se afirmem, né, e que consigam que essas potências, não é nem se sensibilizar, é que elas se sintam pressionadas a tomar ações e a cumprir as metas, porque meta é relativamente fácil de se fazer, porque nós somos estudiosos, nós sabemos o que tem que fazer. Se sentar eu e a Larissa aqui, a gente pode chegar aqui e botar no papel o que tem que fazer para descarbonizar a economia, tem que fazer isso e isso, o que tem que fazer para diminuir as emissões de CO2. Nós somos capazes de elencar essas ações, mas a prática é diferente de você fazer. E a prática, muitas vezes, é na base da pressão da sociedade, né? Pressão mundial, né? Como foi, por exemplo, para banir o uso de compostos que degradavam a camada de ozônio. Quando quis, a gente fez. Hoje em dia, a gente não usa praticamente mais nenhum clorofluorcarboneto, como foi, por exemplo, do uso da bomba atômica, né, que se continuasse lá o uso, o planeta se destruía. Então, por que não se faz para gás de efeito estufa? Falta um pouco de pressão para que isso seja implementado. Essa é a minha visão, né? Não sei se a Larissa concorda. Era exatamente isso que eu ia perguntar, Larissa. O que é que você acha aí sobre essa questão dessa pressão, dessa falta de investimento, dessa intenção de se investir para mudar? Eu concordo plenamente com o professor André. Eu não sei se eu acredito que nada está acontecendo, né? Acho que muitos debates já aconteceram, né? Principalmente em relação a acordos nacionais. A gente teve o protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, e acabaram gerando várias ações a serem tomadas pelos países, né? Algumas mais já em ação, outras têm uma maior resistência, né? Acho que as cooperações de conhecimento científico, tecnologia, monitoramento, né, das mudanças, das emissões estão acontecendo. E assim, as direções estão sendo dadas, os scripts prontos, assim, dos maiores problemas, de como solucionar esses problemas, por exemplo, os relatórios do IPCC, mas ainda tem uma resistência muito grande, né, em realizar essas ações por conta de necessidade de mudanças estruturais que a gente precisa fazer para mitigar esses efeitos, né? E, por exemplo, o modelo de produção do mercado global, modo de consumo das populações mundiais, mudança da mentalidade mesmo, né, da sociedade como um todo. E aí a gente não pode continuar essa lógica desenvolvimentista sem se responsabilizar pelo que já foi feito, né? Cada estado, as empresas, uma responsabilização com a sociedade, né? Que vive, todas as sociedades que vivem no planeta. E aí eu acho que concordo com o professor, né? Eu acho que as pressões têm que vir da sociedade civil, do setor privado também, para acabar realizando, porque o problema de não estar sendo realizado agora, eu acho que é uma pressão do mercado mesmo. Essa resistência é a pressão do mercado, que ainda não quer se adaptar, como falou o professor, porque vai ter que sair dessa lógica do lucro, e passar a ser mais responsabilizado, né? Então, é preciso que a gente se organize para que a gente pressione por essas mudanças. E aí, Larissa, você tocou num ponto que é muito importante, né? A gente fala da parcela
do papel do governo, das empresas, mas quando a gente traz isso para o modo de consumo, né, da postura e do comportamento de cada indivíduo como cidadão, e de como ele deve se perceber nesse sistema, de como ele pode alterar de alguma forma esse processo, a gente questiona, vocês acham que as pessoas estão imbuídas em mudar esse cenário, com esse tipo de comportamento de consumo responsável, de um modo de consumo sustentável e responsável? Deixa a Larissa começar agora. Eu acho que existe uma parcela da sociedade que está bem preocupada. Hoje em dia a gente fala muito de ansiedade climática, que é uma questão que principalmente acho a juventude está sofrendo dessa incerteza, né, do que será o futuro. Eu ouço muitos colegas mais novos, assim, de gerações mais novas falarem que não tem vontade de ter filhos, por exemplo, porque não sabe que mundo vai esperar para esses filhos. Então, eu acho que isso causa uma desesperança. E o que a gente faz a partir dessa ansiedade? A gente tem que agir. Eu acho que está havendo uma mudança no padrão de consumo como um todo. Eu acho que existe, ao mesmo tempo, um egoísmo e um comodismo, sabe? Que faz as pessoas não terem vontade ou disposição de melhorar. Acredito também que muitas pessoas no mundo todo, elas estão tentando apenas sobreviver, elas não são responsáveis por esse consumo que está destruindo o planeta, então não tem como a gente responsabilizar essas pessoas e falar, parem de consumir isso, sendo que elas nunca tiveram acesso a esse consumo, por exemplo. A gente sabe que os maiores emissores de carbono, de gases de efeito estufa, são os países mais desenvolvidos, né, que já têm essa lógica, né, de consumismo. Então, eu acho que existem os dois lados, assim, mas eu tenho muita esperança em quem está vindo. Acredito que eles já estão numa lógica um pouco diferente, assim. E aí, professor, concorda que está chegando uma geração aí diferente, diferenciada, ou ainda... O que é que o senhor acha? Eu sou otimista, né? Eu vejo muito exemplo dos plásticos, né? Que a gente, a gente analisar a sociedade, né? Para quem é um pouco mais antigo, a gente ultimamente usava muito vidro, né? Até o leite era em garrafa de vidro, refrigerante era tudo em vidro, e aí a gente, de repente, plastificou a nossa economia. Então, tudo passou a ser plástico, refrigerante era em garrafa PET, tudo em plásticos, né? E hoje em dia a gente está no movimento completamente contra, né? Completamente contrário, de desplastificar a nossa economia. E eu estou vendo que, dos anos para cá, isso tem sido relativamente acelerado. A população tem se conscientizado de como que o plástico é danoso, a questão dos microplásticos, né, nos oceanos e tal. E essa semana eu estava vendo um jogo lá de tênis em Roland Garros, e eu vi lá que na França está banido o uso de água mineral em garrafa. Não sei como que eles fazem, eu acho que eles têm que levar a garrafa de vidro de casa, não sei como é que é, eu sei que não pode, não vende garrafa de plástico lá, então esse é só um exemplo, né, de que eu acho que tem uma boa parte da sociedade que tá conscientizada sim, hoje em dia a pressão ambiental existe, né, se a gente tem casos ali de empresas que agridem o meio ambiente, isso reflete na nossa sociedade, como outros pontos da nossa sociedade, a sociedade também está mais conscientizada em outras esferas também. Mas do ponto de vista ambiental, eu acho que a sociedade tem um pouco mais de consciência, e hoje em dia também, eu tenho um filho de 6 anos, a educação ambiental ela se aprende muito mais cedo, né? Na nossa época de infância, a gente não tinha nenhum tipo de educação ambiental. Pelo contrário, né? A educação era em sentido reverso. E hoje em dia eles já são educados desde menino, né? A questão do lixo, né? A questão da reciclagem, você já vê nos livros, né? As cores das cestas, e essa coisa é fundamental, desde pequeno você aprender. Isso aí é importante, você desde pequeno, né, a sociedade seja educada dessa forma, mas a coisa também só acontece se for em todas as esferas, né? Até os níveis maiores, que foi a nossa conversa anterior. Né, movimentar também os governantes maiores, né, no sentido desses grandes acordos,
para que eles sejam cumpridos, mas começa no micro mesmo, e eu sou otimista que isso aí, num horizonte de algumas décadas, isso pode acontecer. Então, eu vou lançar a pergunta aqui de uma participante, a Gabriela Yasmin, que tem muito a ver com o que nós estamos falando em relação a esse otimismo, né? Se ele é apenas um otimismo é fato, porque ela pergunta o seguinte: é possível mudar essa realidade climática ou, no fundo, isso aí é um pouco utópico? Isso levando em todas as esferas. Quer responder, Larissa? Quer que eu responda? Pode começar, André. Primeiramente dizer, né, que o planeta ele já teve uma realidade muito oscilante ao longo dos anos, né? Então o planeta já teve eras de calor, o planeta já teve eras de frio, né? Então nós não estamos na pior situação que nós já tivemos no nosso planeta, né? Nós já tivemos situações bem piores ali em termos de temperatura e também já tivemos mais frio, né? Só para vocês terem ideia, o nosso planeta ele já foi 9 graus mais frio do que é hoje e ele já foi 3 graus mais quente do que é hoje. A gente fala dos níveis dos mares, que está subindo, né? O nível do mar ele já foi 120 metros mais baixo do que é hoje e já foi 250 metros mais alto. O deserto do Saara já foi uma paisagem verdejante com lagos, né? A Groenlândia já foi terra dos vikings, né? Que já foi até de filmes, enfim, os vikings saíram lá da Groenlândia, que hoje é coberta de gelo. Então, o nosso país, o nosso planeta, ele vive de mudanças climáticas. A questão é que há indícios, e aí tem aquela questão, né, tem aquela questão de que, qual é a influência humana nisso aí? Então, há um indício de que a Revolução Industrial está alternando um pouco isso, porque era dentro do histórico do planeta, da gente estar numa era de diminuir a temperatura e houve uma subida. E também tem a questão do nível de CO2, que também já foi mais alto do que é hoje, né? Mas aí tem essa questão do nível do CO2. Aliás, o CO2 nunca foi tão alto, já foi alto, mas nunca foi tanto. A gente está batendo recorde. Mas o CO2 é um grande termômetro disso, né? Do que está acontecendo. Então, se é utópico ou não, não, é possível, sim, a gente reduzir. As medidas que se apontam nos grandes protocolos são medidas que, se forem cumpridas, elas podem levar, sim, à redução da quantidade de gases de efeito estufa. Mas lembrando que não é só gás de efeito estufa que reduz o aquecimento global. Tem outros fatores também, alguns inclusive naturais. Tá? Então, quando a gente tem uma erupção vulcânica que joga partículas no ar, você gera ali uma forçante climática que aumenta a temperatura do planeta, porque você tem partículas escuras que vão para o ar ali, né, que aumentam a quantidade de luz absorvida e aumenta a temperatura. Só um exemplo, né? Então, tem outros fatores também que são importantes, mas a gente tem que se preocupar com o que é causado pelo homem, né? A gente não pode, não tem tanto controle no que é causado pela natureza. Sim. Né? O que é causado pela gente, a gente tem que fazer a nossa parte. E é possível, sim. E a gente tem tecnologia para isso. Né? Basta ter vontade política. Excelente. Larissa, chegou aqui uma pergunta e eu lanço para você, que é sobre o racismo ambiental. Como é que você acha que o racismo ambiental se comunica frente a essas mudanças climáticas? O racismo ambiental, ela reflete exatamente para quem são os mais afetados, né? Diante das consequências das mudanças climáticas, né? Então, a gente sabe que essa discriminação racial, né, estrutural que tem na sociedade, ela também chega no campo climático. Então, assim, quais são os locais que são escolhidos para serem instalados indústrias poluentes, indústrias perigosas para a sociedade, para a vida humana? São as áreas em que estão concentradas, né, comunidades étnicas minoritárias, estão mais expostas a resíduos tóxicos, né? Elas não têm saneamento básico. Então, e isso é uma escolha feita. Não é aleatório, né? É uma escolha. Além da falta de direcionamento para essas comunidades das políticas públicas ambientais, é o lugar escolhido, porque você não vai colocar, por exemplo, um aterro sanitário próximo a um condomínio de luxo.
as pessoas não vão, né, não vão querer criar esse confronto. Então, assim, as populações mais afetadas são as populações mais pobres. E assim, a gente sabe que isso acontece em nível interno, e eu posso dar um exemplo, por exemplo, com a gentrificação que acontece nas cidades. O que é a gentrificação? Chega, por exemplo, um metrô em um bairro, em torno do metrô vai chegando prédios também mais modernos, prédios novos, vai chegando comércio, vai chegando vai criando todo um mercado em volta que vai valorizando essa terra e vai expulsando as pessoas que moravam ali, vai se tornando mais cara essas terras. E o que acontece? Isso acaba empurrando as populações mais pobres para locais mais afastados dos centros urbanos. E aí elas acabam sendo jogadas para áreas que têm uma tendência a acontecer desastres ambientais, que não tem estrutura para receber essas populações. Então, isso é uma forma de racismo ambiental também. E aí isso acaba afetando a saúde, a vida delas, a garantia de uma qualidade de vida, né? E isso internamente. E no nível global também. A gente tem, por exemplo, Gana, ela se tornou, lá em Gana, né, em África, a gente tem um exemplo que lá se tornou um cemitério de lixo eletrônico. Então, assim, os países, principalmente da Europa, América do Norte, eles enviam lixo eletrônico para esse país. Isso, ok, a população ali acaba trabalhando com esse lixo, mas eles estão expostos a tóxicos, né, que são liberados ali, chumbo, arsênio. Então, no nível global também acontece. Os países mais ricos acabam enviando as consequências das produções, né, sem responsabilidade nenhuma para os países mais pobres. No Brasil, a gente teve um exemplo desse também. Em 2009, se eu não me engano, o ministro do Meio Ambiente, que era o Carlos Mink, ele fez uma vistoria no Porto de Santos e ele encontrou containers cheios de lixo que foram mandados para o Brasil, lixos diversos, assim, desde lixos biológicos até plástico, essas coisas. E não só no Porto de Santos, em São Paulo. Mas então, são alguns exemplos, né, de como acontece esse racismo. Então, assim, as populações que mais produzem resíduos, que mais produzem gases de efeito estufa são os países mais desenvolvidos, né, que tiveram uma industrialização mais forte. E quem paga isso são os países menos desenvolvidos, né, com a sua saúde, com a vida, com saúde mental, com pobreza extrema. Perfeito. As mudanças climáticas estão intrinsecamente ligadas à injustiça social, inevitavelmente. E isso é muito triste. E aí eu te pergunto, professor, do seu ponto de vista, quais são as práticas atuais, a exemplo de algumas que Larissa também já citou, que intensificam e aceleram essas mudanças climáticas? Você poderia citar alguns exemplos também, por gentileza? Só fazendo um gancho aí na pergunta que foi feita para a Larissa, queria também destacar a questão do racismo ambiental em relação à qualidade do ar, né, puxando para a minha área. Então, a gente verifica hoje que, segundo a OMS, morrem cerca de 7 milhões de pessoas por ano devido à má qualidade do ar. E se você for investigar isso, desses 7 milhões, quase metade são nos países asiáticos de extrema pobreza, né? Na Índia, né, no Paquistão. Também ontem foi dia de ver os documentários, né? Nesse mesmo canal que eu vi, o do Gelo, tinha um cara visitando a cidade mais poluída do mundo. Então, chegava lá no nível de matéria particulada de 600 microgramas por metro cúbico. O cara passava o dedo nas motocicletas, que o pessoal manda muito de motocicleta, saía aquele dedo de poeira. Então, racismo ambiental também é não proporcionar um ar limpo, não proporcionar uma água de qualidade. Então, é não se preocupar com a qualidade do ar que essa população está vivenciando, né? Então, deixar ela morando perto de indústrias, etc., e ela não ter em contato com esse ar aí. Também tem a ver com todo esse quadro que a gente está falando. Agora, a sua pergunta foi sobre? Sobre os impactos econômicos.
como essas mudanças climáticas, elas impactam diretamente nas questões econômicas, de Não, maneira negativa em alguns... Acho que foi alguma coisa sobre... Tudo bem, posso responder, mas acho que não foi isso, não. Mas Vou vamos lá. refazer então a pergunta. Qual o impacto econômico que as mudanças climáticas podem causar? De maneira positiva, negativa? Como é que esse impacto econômico se estabelece a partir das mudanças climáticas? Certo. É até bom você falar, né, a parte positiva. Tem gente que pode se beneficiar, né, com mudanças climáticas, porque a partir do momento que você muda a temperatura do planeta como um todo, regiões muito frias, né, de tundras, por exemplo, pode passar a ter colheitas lucrativas, né, comestíveis, né, isso pode acontecer, mas a maior parte do planeta tem prejuízos. Então áreas que vão ter quedas em rendimento de colheitas, enfim, eventualmente também geadas, né, e perda de colheitas, mas também tem a questão principalmente isso, o pessoal vê muita queda em rendimento de colheitas, né? Então, quando muda o padrão do clima, né, isso aí a gente já vê aqui no Brasil, às vezes tem aquela queda no rendimento da colheita de café ou de outra coisa, porque tem... não necessariamente porque é mudança climática, mas muda um pouco um El Niño naquele ano ali, você tem essa queda. Então, esse é uma queda de rendimento econômico direto, né? Fora a questão das inundações, né? Que a gente também está vendo muito aí acontecer. Então, primeiro, países que podem sumir, como, por exemplo, ilhas como Tuvalu e outras ilhas aí que estão ameaçadas de extinção. E outros que realmente podem passar maior tempo com enchentes. Estamos vivendo aí a situação de Pernambuco, né, e outras cidades litorâneas. Então, quando a gente pensa no quadro de mudança climática, são várias simulações que se faz, né, em termos de elevação dos níveis dos mares. E tem cenários que você pode subir até 5 metros, né, do nível dos mares. 5 metros é suficiente para inundar quase todo o nosso litoral, inclusive Aracaju, né? Então, você tem todo esse prejuízo econômico, né? Imagina, né, sumir 5 metros aqui. Eu moro bem perto da praia, que eu moro na Barra dos Coqueiros, aqui numa cidade litorânea aqui de Sergipe. Eu sou um dos prejudicados. Todo mundo aqui, a maior parte da nossa população brasileira mora no litoral. Então, isso aí está todo mundo prejudicado. E aí vai para todas essas questões, né? E quando você fala em mudanças climáticas aí como um todo, né? E aí vendaval, ciclones, isso mexe com toda a população como um todo, né? Então, o impacto econômico é muito direto mesmo, com todos as consequências das mudanças climáticas impactam diretamente a economia em todos os seus aspectos. Perfeito. Larissa, uma pergunta que chega aqui para a gente, eu também estendo essa pergunta depois para o professor, é sobre a época que nós vivemos na pandemia, quando houve o lockdown, quando o planeta parece que voltou a respirar. Então, a gente quer saber o que vocês acham que de fato aconteceu, porque tivemos alguns artigos em que falaram que os animais voltaram a frequentar alguns ambientes, em que alguns buracos da camada de ozônio foram fechados, enfim. Vocês imaginam, começando por Larissa, que esse momento da pandemia foi positivo para o planeta nesse contexto sustentável? Olha, no começo da pandemia, né, muitos falavam que as pessoas iam começar a pensar mais no meio ambiente, no impacto negativo que a gente está causando para o planeta ia respirar, né, uma mudança da mentalidade na sociedade. Mas eu acho que o que a gente viu não foi nada disso, né? Eu acho que inicialmente as pessoas nem se questionaram direito sobre a causa, né, da pandemia. Se questionaram foi mais por motivações políticas, de brigas, assim, tentando encontrar um culpado pelo começo, um culpado só pelo começo da pandemia. Então, eu acho que a pandemia não interrompeu assim as mudanças climáticas, apesar de ter, por um momento, causado queda nas emissões, né? Foi registrado, foi temporário. As emissões elas voltaram para onde estavam antes da pandemia, né? Nesse cenário pessimista que a gente está. Porque eu acho que não gerou uma mudança estrutural do problema, né? Não causaram efeitos significativos onde deveria causar. Por exemplo, as indústrias alteraram o modo de produção, as emissões de gases de efeito estufa, né?
A gente não passou como sociedade a usar transportes, por exemplo, com biocombustíveis, energias mais limpas, a gente não passou falando individualmente, a andar mais de transporte coletivo, sabe? Pensar realmente numa mudança de mentalidade, né? Então, eu acho que para ter uma mudança significativa envolve muito além, assim, né? Todas essas questões que eu trouxe. Então, assim, por exemplo, ao meu ver, a pandemia ela causou até o contrário no nosso país. Porque eu não sei se vocês lembram, né? Mas o ministro do Meio Ambiente na época, ele falou de passar a boiada, né? Vamos aproveitar o momento que a mídia está toda focada na pandemia para passar a boiada. Então, o que a gente teve no Brasil foi um aumento de invasões de territórios de povos originários, um aumento do desmatamento, o avanço de mineração ilegal, de garimpo. Foi um momento propício para intensificar essa destruição ambiental, né? Então, teve um desmonte dos mecanismos e das políticas de fiscalização e proteção ambiental. Então, eu não acho que houve uma melhoria, assim. Deixo agora para você, professor, concordar ou não com esse posicionamento de Larissa aí sobre esse momento do lockdown na pandemia. Se houve ou não houve algo de positivo e por quê, por favor. A Larissa colocou bem, né? Durante a pandemia, tem até alguns números que eu coloco nas minhas aulas, né? Então, em 2020, por exemplo, a estimativa é que foi emitido quase 8% a menos de gases de efeito estufa, né? No planeta, né? No auge da pandemia lá, você tinha reduções até em torno de 20%, né? Só para você ter ideia, o Acordo de Paris, né? Ele previa uma redução de 5%. Então, a gente chegou a nível de 20% de redução de gases de efeito estufa naquela época, né? Algumas cidades, como Londres e Paris, registraram queda de 30% de redução. Aí você vê como é que realmente são metas que, se a gente quisesse, a gente podia atingir esse valor, né? E aí se refletiu também em termos de poluentes, né? Que também a qualidade do ar aumentou muito em vários locais durante a pandemia, mas nós precisamos retomar a economia. Foi isso que aconteceu, né? E aí onde entra a questão da sustentabilidade. Então, se a gente não tomou medidas de sustentabilidade, a coisa volta ao que era antes, né? Volta aos patamares anteriores. Então, só acontece uma melhoria, né? Só se mantém quando a economia estava parada. Então, quando a economia voltou, isso aí não volta, né? E aí tem até alguns perigos que podem acontecer, né? Da indústria, por exemplo, querer retomar a produção, enfim, recuperar o prejuízo e voltar a produzir mais do que voltava antes. Mas, eu não sei, alguns hábitos talvez levem a reflexão, ao lado otimista que a gente tem que ter, né? Então, por exemplo, a gente verificou que é possível a gente não estar todo dia dentro de um trabalho presencial, né? Que é possível a gente alternar. É bom para a empresa e é bom para o funcionário. E ainda por cima, né, com o aumento de combustíveis que a gente teve no Brasil, unir o útil ao agradável, né? Por que a gente tem que sair 5 dias para trabalhar numa empresa se a gente pode trabalhar 4, se pode trabalhar 3? E esses números eu vi esses dias também na televisão, que São Paulo, segunda e sexta, já está quase com um clima de feriado. O tráfego em São Paulo diminuiu muito as segundas e sextas, e terça, quarta e quinta normal, porque as empresas estão se adaptando, né, a meio que os funcionários terem um regime de home office nas segundas e sextas, isso diminui o tráfego de veículos. Talvez não seja nem por causa de gás, não tenha nada a ver com o ambiente, mas a gente está pegando benefício diretamente, né? Porque o direto é o preço do combustível, e também porque a empresa tem seu lucro, né? Deixa de gastar, enfim, diminui o seu custo fixo. Essas mudanças de hábito que a Larissa falou, que a gente tem que aprender. Pegar as lições que a gente aprendeu na pandemia e aplicar daqui para frente. Né? Isso que é importante a gente fazer, né? De tudo, né? Do que a gente aprendeu que a pandemia acabou. Até que há controvérsias, né? Que os números estão subindo aí. Enfim, a gente pode não morrer, porque os números das mortes acabou, mas o número de infecções até que está aumentando um pouquinho. Mas o que a gente aprendeu, por exemplo, em termos de qualidade do ar? Nós aprendemos que a ventilação em ambientes é importante, que é a minha área, que eu dou aula disso lá. Então, vamos manter esses protocolos de ventilação, né? Vamos manter as salas ventiladas, né? Vamos abrir mais os ambientes para ventilação, vamos manter mais fazer mais manutenção nos aparelhos de ar-condicionado. Então, essas lições que a gente precisa ter
para que a gente possa melhorar, né, os vários aspectos em relação às mudanças climáticas também. Os hábitos positivos. E sobre esses hábitos positivos, professor, que o senhor que está dentro da sala de aula interagindo com alunos, e Larissa que está na sala de aula hoje, numa universidade, vocês percebem, aí eu começo com o professor e depois com a Larissa, vocês percebem que essa aprendizagem pós-pandemia, entre aspas, pós-pandemia, né, tem chegado nesses alunos ou nos seus colegas, Larissa? Há essa ativação de consciência, essa mudança de aprendizado, de comportamento sobre os temas, ou está meio que tudo na mesma em relação a esse público? No caso da minha turma especificamente, acho que todo mundo já tem mais ou menos essa consciência, já são inconformados com o que a gente vive, já estão tentando fazer parte dessa mudança, mas eu vejo na faculdade como um geral, assim, os outros cursos, administração, economia, direito, eles também estão muito dentro do debate do meio ambiente, da sustentabilidade, a gente já tem várias novas matérias nesses outros cursos. Uma preocupação de hábitos individuais também, eu vejo muito essa mudança. Eu entrei na primeira faculdade que eu fiz em 2011, era uma outra geração, e agora eu voltei faz 3 anos, que já é uma geração mais nova, e eu percebo muito essa mudança, tanto em diversas questões assim sociais, né? Meio ambiente, né? Questões de gênero, questões de desigualdade social. Essa geração nova já está vindo com uma. A minha geração, eu sinto que pegou muito essa transição, né? Quando começamos a problematizar, né? A ver o problema da questão ambiental, e começar a tentar transformar isso, né? Agora, essa geração, ela não está mais pegando tanto essa transição, já está vindo uma mentalidade nova, né, no ensino. Eu vejo meu filho, ele não teve contato, por exemplo, com alguns hábitos que para a gente hoje em dia são inadmissíveis, né? Por exemplo, de lixo, né? Hoje em dia a maioria das pessoas já reciclam, né? Então eu acho que já está vindo nessa mudança de mentalidade. Mas também, acho que é isso, eu não lembro mais o resto da pergunta. Falando dessa percepção de vocês, né, no convívio, né, na universidade, ele enquanto professor e aí você estudante, mas aí eu queria ouvir do professor se ele percebe também essa mudança de mentalidade nos seus alunos, nesse trânsito de pós-pandemia, né, ou de ainda saindo dessa pandemia, ou se está tudo mais ou menos igual? A UFS teve uma realidade muito diferente, que a maior parte das nossas disciplinas ainda estão em regime remoto, e a gente está terminando o período, terminou esse semestre passado, vai voltar só no mês de julho, né? Mas eu ainda noto que em certos aspectos ainda tem um pouco de individualismo, né? Porque a universidade tentou voltar ao trabalho, voltar às aulas presenciais em janeiro, e foi um momento de auge de casos de Covid, não sei se vocês lembram, acho que foi a realidade do Brasil inteiro, né? Todo mundo, quem não pegou Covid em janeiro, pegou, eu peguei, em janeiro. Então, naquele auge do pico, eu era uma das pessoas que estava na linha de frente dizendo, não é o momento, vamos esperar um pouco, 1 mês, 2 meses, para passar esse pico aí para a gente voltar. Eu não sou nem infectologista, mas dentro da minha área, né, de ventilação e tal, eu fiz isso, mas a universidade estava com pressa, e aí o que eu sentia? Que muitos alunos não tem que voltar, não sei o quê, e aí meio que xingando a gente, vocês quase xingando a gente de vagabundo, porque não queria dar aula e tal, porque eu já acertei com alojamento, com não sei quem, enfim, estava pensando no seu, ao invés de pensar no coletivo, que não era aquele momento, né? Então, eu sinto que ainda existe um pouco de individualidade nesse aspecto, né? E eu acho que a Larissa deu o exemplo dela, que é de um curso muito da área de meio ambiente. Então, talvez seja um pouco mais fácil do que de um curso que não seja, não sei, né? Se essa é a realidade. É um trabalho muito grande que a gente tem que ter de conscientizar toda a comunidade acadêmica, né? Do que é importante, da importância dos protocolos da universidade como um todo, de conscientizar a direção, né? Dos protocolos que tem que se ter, porque para a gente, né, Larissa, é relativamente fácil a gente conscientizar, porque a gente é da área e é muito mais fácil a gente fazer. Agora, quando não é que é um pouco mais difícil da gente fazer. Eu tenho um pouco dessa visão.
Perfeito. Chegou aqui uma pergunta para você, professor. Se os avanços, pergunta da Vitória, se os avanços tecnológicos podem ser usados para reverter ou frear todo esse processo que nós estamos discutindo. Sim, a gente vê muito em filmes de ficção científica, né? Você pode criar chuvas artificiais, né? Com banhos de iodeto de prata. Não tenho dúvida que o homem é capaz de criar qualquer tipo de tecnologia para reverter qualquer coisa. Não tenho dúvidas quanto a isso, né? Eu não tenho dúvidas que o homem, se quiser, ele pode zerar a emissão de metano. CO2 eu não sei, porque é um gás de atividade metabólica, né? Mas eu não tenho dúvidas que ele pode zerar, enfim, metano que é emitido, ele pode transformar em outra coisa. Então, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu não tenho dúvida que você pode pegar nas indústrias e gerar a emissão de NOx, gerar a emissão de N2O. Então, a tecnologia está ao nosso favor para ser utilizada. Mas toda tecnologia tem seu preço. Né? Tudo tem seu preço. E aí são essas questões que estão envolvidas dentro de um cenário global, né? E aí, quando entra um governante que pensa mais no lado econômico, que pensa mais de uma forma um pouco mais individual, né? Sem querer mencionar nomes, né? Mas nos Estados Unidos está sujeito a esses ciclos, né? Então, às vezes, entra um republicano, entra um democrata, e aquele cara ele é um pouco mais voltado para a área do meio ambiente, o outro é menos voltado, um é mais voltado para os petroleiros, o outro é menos voltado para os petroleiros, e fica aquela oscilação, e às vezes o que um constrói, o outro destrói. E aí é o que complica um pouco mais, falta um pouco de continuidade nessas coisas. Mas tecnologia não tem dúvidas. O que a gente ainda não tem, a gente pode fazer. Um exemplo muito grande é os carros elétricos, as células a combustível. A tecnologia já existe, mas até hoje você não vê aquela coisa aumentar na velocidade que teria que aumentar. Quanto tempo que a gente conhece veículo elétrico? No Brasil, qual é a porcentagem de carro elétrico que a gente tem? Agora sai um ou outro. Muitas vezes carro elétrico no Brasil é para magnata que quer ostentar, né? Hoje em dia, carro elétrico é isso, né? Magnata que quer ostentar, dizer que tem um carro elétrico, mas não é por causa do meio ambiente. Quantos postos de carregamento a gente tem de carros elétricos na rua, nas estradas? Quanto que a gente tem disso aí? As células a combustível, já se conhece há 20, 30 anos, as células a combustível, e a tecnologia não emplacou no mundo todo. Né? Então, falta um pouco de vontade política, né, para isso acontecer. Era exatamente isso que eu ia complementar a pergunta, lançando agora para a Larissa, e ainda sobre avanço tecnológico. Então, você também percebe que a política freia diretamente essa tecnologia que poderia ser a favor da redução desses impactos negativos, Larissa? Sim, a falta dela, né? A falta do interesse, porque a política ela está muito, ela representa muitos interesses, né, da sociedade como do mercado. Então, falta ter interesses reais em investimento, né? Eu vou dar um exemplo da agronomia, né? Agriculturas mais sustentáveis. Se a gente tem um investimento, eu não sei nem estimar aqui agora, do agronegócio, né? Para quê? Para produzir commodities para exportação. Agora, quando você pega a agricultura familiar, por exemplo, que inclusive a agricultura é um grande, falando aqui das mudanças climáticas, é uma grande causadora, né, das alterações climáticas. Quando a gente pega a agricultura familiar, que ela é responsável por 75% da produção do que a gente alimenta o nosso povo brasileiro, né? Falta muito investimento, né? Porque não tem retornos bilionários igual a agronomia, o agronegócio tem, perdão. E aí, quando você pega agriculturas sustentáveis, né, a agroecologia, a gente não tem mesmo um investimento para isso, porque a gente não vai usar insumos agrícolas, né, insumos químicos, que também é o mercado, né? A gente não vai usar sementes transgênicas, que também é um outro mercado. Então, acho que falta, além das políticas públicas, né, falta esse investimento também. Né? Então, concordo, com certeza tem que ter uma mudança política e aí a gente pensar em quem a gente vai eleger para estar, de fato, representando os interesses da sociedade, né? Não para fazer estamos num ano muito latente, né, de que tudo pode vir a acontecer.
E, enquanto isso, a plateia está aqui, nossa audiência está aqui já com muitas perguntas. Deixa eu ver aqui, essa é para a Larissa, mas também o professor fica à vontade. A participante Isabela Santana pergunta: Larissa, você considera ciências socioambientais como uma profissão do futuro? Até considerando o espaço de ESG, que tem ganhado, né, esse espaço no mercado. Mas também fique à vontade depois, professor, se quiser fazer alguma contribuição. Obrigada. Eu considero ciências socioambientais como uma profissão do agora. Urgentemente, precisamos de mais cientistas socioambientais. Quando a gente fala de ciências socioambientais, a gente tira um pouco o olhar técnico para o ambiental, o meio ambiente como um meio físico, e a gente passa a lidar com as populações, com as pessoas que estão envolvidas, né, que estão relacionando com esse meio. Porque falar em natureza, nós somos natureza, né? Então, eu acho que o cientista socioambiental, ele tem um olhar mais sociológico, né, da questão ambiental, e acho que os problemas ambientais que a gente tem, eles estão muito relacionados com as questões sociais, né, como a gente veio falando até agora aqui. Então, eu acho, sim, que é uma profissão do futuro para fazer muito da parte dessa mudança, né? As ciências socioambientais, ela envolve relações internacionais, envolve ciência política, economia, sociologia, antropologia, então, direito. E falando sobre a questão do ESG, que sim, está muito em alta, existem muitas vagas em empresas e estão abrindo setores nas empresas, né? Já há algum tempo, já agora nomeadamente. Eu acho que o que elas não descobriram ainda é o cargo do cientista socioambiental, que traz, né, tanto a questão da técnica ambiental quanto a questão da responsabilidade social corporativa, né, do relacionamento com as comunidades, né, do entorno que as empresas atuam. E assim, eles precisam conhecer o curso das ciências socioambientais, porque acho que muitas vezes as pessoas que estão nos cargos de ESG trabalham na comunicação, não são exatamente da área ambiental ou socioambiental. Então, acho que precisa fazer essa ligação, assim, né? Estamos aqui, estamos muito dispostos e temos muito potencial para fazer parte dessa transformação na sociedade. Obrigada, Lari. Vou agora para a professora André, uma pergunta do participante Tomás Santos. O mercado brasileiro já valoriza os profissionais do curso de Ciências Socioambientais? Fiquem à vontade os dois para comentar. Na verdade, depois eu vou até passar a palavra para a Larissa, né? Que eu sou mais da parte tecnológica, né, de engenharia ambiental. Com certeza vejo pelos meus alunos, né, que eles têm se colocado no mercado de trabalho de uma forma ou de outra, né? Obviamente que não está fácil para ninguém, mas eu sou, por exemplo, engenheiro químico, né? Eu me formei em engenharia química, sou doutor em engenharia química, eu tenho visto, né, eu tenho contato com engenheiros químicos, com colegas, né, da área de engenharia química. Quando eu passei para a UFES, em 2009, eu passei para o departamento de engenharia química, depois que eu migrei para engenharia ambiental, porque eu sempre tive um DNA de engenharia ambiental. Então, eu tenho contato com ex-alunos de engenharia ambiental e eu vejo muito mais o pessoal da engenharia ambiental exercendo o trabalho de engenheiro ambiental do que os engenheiros químicos. Os engenheiros químicos, eles acabam, às vezes, indo trabalhar fora da área de engenharia química, porque não acha campo de trabalho, e os engenheiros ambientais, de uma forma ou outra, eles acabam se posicionando no mercado, seja passando em algum concurso público, seja trabalhando em ramos de consultoria, que é uma área que eles conseguem muito campo de trabalho, ainda tem campo nessa área, né, na área de consultoria. Então, eles têm conseguido se posicionar, né, dentro do mercado. Então, dentro da área mais tecnológica, eu vejo que eles têm conseguido campo e principalmente na parte de licenciamento ambiental, é uma parte que tem demandado muito o profissional, e aí eu acho que dentro da área de ciências socioambientais
como licenciamento ambiental é multidisciplinar, né? Não é só tecnológico, exige também a parte do pessoal da área social, né? Social, biológica e engenheiro, dos três, então também vai exigir da parte deles. Então, eu acabo que o mercado precisa também desses profissionais nessas áreas, porque hoje, para qualquer empreendimento, você não faz nada sem licença ambiental. Só um exemplo, né? Além de outros campos que o profissional de engenharia ambiental, da área ambiental, também atua. Mas aí eu também passo para a Larissa, porque é mais fugir um pouco da parte de engenharia. Né? Conta aí para gente, Larissa, o que você acha? Aqui em São Paulo, Ciências Socioambientais é um curso novo, né? Eu sou da primeira turma da PUC. Ele só tinha na UFMG, lá em Belo Horizonte, que já tem, se eu não me engano, 10 anos. Então, assim, lá já existe uma área sólida para o cientista socioambiental. E acho que também existem muitas demandas, né? Em Minas tem muita mineração e muitos empreendimentos que estão, né, numa área mais ambiental. E aqui em São Paulo a gente está tendo que abrir esse caminho, assim, né? Então, eu não sei se é uma desvalorização ou se realmente é uma falta de conhecer, né, o profissional que existe, né, esse profissional para essas demandas. Então, a gente tem tentado entrar através de cargos que a gente veja que são que existe essa necessidade, né, do olhar mais social e nos mostrando assim para ir abrindo mesmo esse caminho, porque por enquanto é muito novo esse cargo, então não existe muito espaço ainda. É algo a ser desbravado com certeza, e vai ganhar espaço, eu não tenho dúvida. Mas, professor, diz para a gente aqui, chegou essa pergunta, qual o papel do desenvolvimento sustentável no processo da diminuição das mudanças climáticas? É possível manter o tripé social, ambiental e econômico equilibrado diante da luta por essa diminuição? Com certeza, tudo anda junto, né? Então, a busca da sustentabilidade sustenta todo o planeta, né? Então, quando a gente busca veículos elétricos, né? Mas quando a gente pensa em eletricidade, a gente tem que pensar, a eletricidade vem da onde? Se a eletricidade vem de termoelétrica a carvão, não adianta nada, né? Então, a eletricidade tem que vir de uma fonte renovável, né? Então, é toda uma cadeia. E aí tem algumas ferramentas, né? Eu vou usar um produto, eu tenho que analisar o ciclo de vida dele, né? Vida e a morte dele, desde o momento que ele constrói até o momento que eu vou dispor. Então, tudo isso aí vai sustentar e afeta as mudanças climáticas como um todo, porque inevitavelmente, quando a gente fala em mudança climática, vem a parte dos gases de efeito estufa, né? E gases de efeito estufa tem a ver com queima de combustível, e queima de combustível você vai usar para gerar energia, você vai usar para produzir produtos industriais. Então, à medida que você consome mais, você tem que produzir mais. Então, à medida que você produz mais, você tem que gastar mais combustível. À medida que você gasta mais combustível, você emite mais gases de efeito estufa. Então, é onde está a questão da sustentabilidade. Então, se você contribui na sua casa consumindo menos produtos, se você contribui na sua casa usando uma linha de produtos que busca pela sustentabilidade, né? Eu faço alguns estudos de casa minha disciplina, dou prevenção e controle da poluição. Então, tem alguns casos ali, por exemplo, da Natura, né? Que ele estuda embalagens que gasta menos material de embalagem. Então, se ela gasta menos material de embalagem, como eu falei, você gasta menos combustível para produzir, você gasta menos material. Então, tudo isso é sustentabilidade. Então, se você contribui dessa forma, se você é uma pessoa engajada, né, que verifica esse tipo de coisa, se a empresa tem esse compromisso, se você pesquisa, né, vê esse tipo de coisa para o seu consumo próprio, você está contribuindo bastante como um sujeito, né, como um indivíduo. E a nossa sociedade como um todo também. Então, está tudo muito interligado, né? O consumo exagerado, né? A chamada economia linear, né? Você produz, consome e joga fora. Produz, consome e joga fora. E só joga fora, joga fora, joga fora é insustentável de uma forma geral. Né? Porque você não tem capacidade de dispor de tudo aquilo que é produzido, porque a nossa sociedade só cresce. É óbvio que a taxa de crescimento do ser humano diminuiu muito, né, em relação ao século XIX e XX, mas a gente só cresce.
Se a gente só gera de lixo e não consegue retornar isso, reciclar, reutilizar, é uma coisa totalmente sustentável e que agrava tudo que é a questão das mudanças climáticas, né? É basicamente isso. E aí, levando essa questão, Larissa, mais para o lado corporativo, você entende, você percebe que as empresas estão focadas nesse desenvolvimento sustentável, estão com esse olhar de responsabilidade social para esse caminho que nós estamos querendo construir, ou ainda há uma negligência, digamos assim? Como é que você percebe essa movimentação corporativa nesse sentido? Sim, existe uma movimentação maior, mas eu ainda acho que nas empresas maiores, nas pequenas e médias empresas, não existe essa mentalidade ainda, e acho que muito vem pela pressão, né, dos stakeholders em torno das empresas, elas precisam se adaptar. Mas, assim, sendo um pouco crítica à ideia do desenvolvimento sustentável, né, trazendo uma questão filosófica, assim, um pouco para esse debate, sem querer ser muito polêmica, pensando nessa mudança de mentalidade, né, a gente fala muito sobre desenvolvimento. Até onde a gente vai querer se desenvolver, sabe, enquanto humanidade, enquanto sociedade e produção, mercado, consumo? Será que não é o momento da gente repensar que desenvolvimento a gente está buscando, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, de populações indígenas, eles são povos muito desenvolvidos, mas é uma lógica de desenvolvimento, é uma lógica de desenvolvimento equilibrada com o meio ambiente, que a gente não precisa manipular o meio ambiente a ponto de uma coisa, de ser uma coisa insustentável, sabe? E quando a gente fala no desenvolvimento sustentável, a gente também cria novos mercados, né? E aí é que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, de tentar transformar os mercados que fazem, entre aspas, mal para o meio ambiente, criando novos mercados. O quanto isso vai ser acessível para todos, o quanto essa transformação vai atingir a todos. Então, acho que tem economistas que já falam sobre decrescimento ao invés de desenvolvimento sustentável, que a gente chegou num ponto que a gente não consegue mais crescer, a gente vai ter que decrescer se a gente quiser se sustentar no planeta, entendeu? Então, eu acho que são questões que eu trago, não afirmações e nem... São questões que eu trago aqui para a gente levantar. Mais uma associação mesmo de responsabilidade com sustentabilidade, não necessariamente com desenvolvimento, né? É uma questão que você deixa aí bastante interessante. E se depois também o professor quiser falar, mas chegou aqui uma pergunta da Marina Coutinho. Eu vou pedir ao professor, se quiser responder por gentileza, quais os projetos existem hoje no Brasil para a tentativa de redução das mudanças climáticas? E depois também, se vocês quiserem ir além do Brasil, fiquem à vontade para ações positivas. Eu deixo então com o professor André e depois a gente passa para Larissa. Você tem o mercado de créditos de carbono, né, que compensa as emissões de CO2, né, que vários empreendimentos ali você pode compensar esses créditos de carbono. Então, quando você faz um aterro sanitário, que você aproveita o biogás, por exemplo, que hoje poucos aterros no Brasil fazem esse aproveitamento, você está fazendo uma iniciativa no sentido de evitar a emissão de gases de efeito estufa, você está fazendo uma iniciativa a favor, né, da diminuição de gases de efeito estufa. É só um exemplo. Né? Quando você prepara uma área que vai ser inundada para a criação de uma hidrelétrica, né, impedindo que, quando ela for inundada, aquela matéria orgânica se decomponha e gere gases, né, de efeito estufa, você também está contribuindo. Então, hoje você tem várias ONGs, não só ONGs, como empresas no Brasil que estão focadas nesse tipo de trabalho e também ligadas no mercado de créditos de carbono, conseguindo, inclusive, esses créditos com empresas de fora para compensar, né, emissões de CO2 na Europa, né? E também a parte de impedir desmatamento, né?
Então, também está relacionado com esse tipo de coisa. Então, você mantendo as florestas, né, e tal, você também está com esse tipo de redução. Então, são algumas iniciativas ali principais, né, que você pode fazer. E outra coisa também é a questão da energia, né? Então, nas termoelétricas, né, você diminuir o uso das termoelétricas, né, aumentar o uso de energias renováveis, né? Energia solar, energia eólica, né? Qualquer iniciativa nessa direção aí, né? Você com certeza está indo na direção de diminuir gases de efeito estufa, que é uma iniciativa que o Brasil teve que tomar ao contrário, né? Então, como teve a crise energética nos anos 2000, foi crescer termoelétrica para que a gente pudesse dar conta da crise energética. E a gente deveria estar caminhando ao contrário, caminhando para incentivo de parques eólicos, né, de parques solares, e pelo contrário, o governo ultimamente tentou taxar quem domesticamente botou usinas fotovoltaicas em casa. Então, é uma iniciativa muito importante, ainda mais que o nosso país tem vocação para energia solar e energia eólica, né? Então, qualquer incentivo a energias renováveis também é um outro grande exemplo de iniciativas para diminuir gases de efeito estufa e, consequentemente, contribuir em termos de mudanças climáticas. Mas eu acho que o que mais contribui em termos de mudanças climáticas é desmatamento. É atuar nessa área ali, né, de diminuir a quantidade de desmatamento nas nossas florestas. Perfeito, perfeito. Só lembrando que nós temos apenas 12 minutinhos para encerrar nosso painel, que está bastante interessante. E Gabriela Souza deixa aqui um comentário. Ela diz o seguinte: hoje eu vi uma frase muito interessante. Não posso fazer todo o bem que o planeta precisa, mas o planeta precisa de todo o bem que eu posso fazer. Isso lembra de quando a gente já faz nossa parte, já é uma grande ajuda para o meio ambiente, e nunca pensar, se eu faço tão pouco, é melhor não fazer. O que é que vocês me dizem sobre esse comentário da Gabriela? Larissa, quer fazer algum comentário sobre o que ela está dizendo? Sim, eu concordo. Eu acho que a mudança, né, ela começa pela gente, apesar da gente precisar, além da mudança individual, que ela só não basta, a gente precisa de uma mudança coletiva. Então, eu acho que fazendo o individual e a gente se unindo, né, para exigir que essas mudanças coletivas sejam feitas também. E como eu falei aqui quase que a noite toda, essas mudanças estruturais e políticas, e a gente vai conseguir sim mudar isso e evitar, né, que essas grandes catástrofes aconteçam. Com certeza, com certeza. Nós temos 10 minutinhos. Antes de irmos já para as palavras finais, eu lembro que no início, tanto Larissa quanto o professor André citaram que tem filhos pequenos, então é uma nova geração que chega aí com uma responsabilidade muito grande, e nós, enquanto pais, educadores, temos um papel muito intenso, quer dizer, trazer desde a esfera mundial até a nossa casa. E aí eu levo essa questão para a casa de vocês. Como é que deve ser essa primeira linha de educação ambiental que repercuta em resultados positivos a partir da nossa casa? Nós, enquanto mães, pais, criadores, colaboradores de grandes famílias, para que essas gerações possam ter comportamentos diferentes. Eu acho que, assim, algumas coisas a gente já comentou, né, em termos de educação ambiental, né, de reciclagem, desse tipo de coisa, mas eu acho que passa muito pela questão do consumismo, né? Então, incentivar as nossas crianças a usar o que eles precisam, né, não ter aquele consumo exagerado, né, de coisas que não usa, de ter uma coisa, querer outra, mostrar para eles a consciência de qualquer coisa que eles têm que fazer, né? Isso gera recursos naturais e que esses recursos têm um custo ambiental, né? Todo esse tipo de coisa aí que está envolvido. Mas, obviamente, que essas pequenas medidas são importantes, né? Desde o momento que você fala para ele, ao invés de usar uma garrafa de água descartável, ele usar um cantil de água, isso é relevante, né? É relevante, sim.
para ele pegar uma garrafa, jogar numa lixeira reciclável, ao invés de jogar numa lixeira comum, é relevante. Tudo isso também é importante dentro do processo. Muito obrigada. E aí, Larissa, mãe de Noah? Eu acredito muito, muito na educação ambiental de base, né? Eu acho que é o que vai salvar a gente. O que eu faço muito com o Noah é incluir ele na participar dos processos, né? Então, compostagem, colocar a mão e ele ver aquilo tudo sendo transformado na reciclagem, colocar eles para participarem junto com a gente, não só tomar como uma responsabilidade nossa, que o exemplo é o principal forma de ensino, né? Então, e também essa mudança, como o professor André falou, da lógica, né? De como a gente vive, se a gente precisa, como a gente vai se responsabilizar pelo que a gente está comprando. Sim. Exatamente isso. É isso, o trabalho de base, acho que é um ponto de partida. E aí, já no final do nosso painel, eu já deixo aqui os meus agradecimentos pela honra de ter aqui no painel você, professor André, você, Larissa. Então, eu peço que dê suas considerações finais, temos aí um minutinho para cada, sabendo que esse ODS 13 é muito polêmico, extenso, mas que foi respondido lá atrás. Não é utopia, há o que ser feito e há como se mudar. Então, deixo aqui o meu pedido das suas considerações finais para que a gente encerre esse painel com esse tema que sacudiu aqui nossa audiência. Pode começar, Larissa. Bom, primeiramente agradecer, eu me senti muito honrada de poder estar aqui com vocês. Acho que a gente teria muito ainda para trocar de ideia e passar para as pessoas que estão assistindo a gente, mas eu acho que já deu para entender o que está acontecendo, então eu peço que todo mundo espalhe, né, o quanto puder, o quanto a gente precisa mudar o pensamento que a gente tem utilizado para viver nos últimos anos que a gente está aqui na Terra. E acho que refletir sempre, né? Antes da gente tomar decisões e da gente consumir, e principalmente olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e pensar que todos nós vamos ser afetados. Então, é melhor que a gente se junte, dê as mãos agora, do que enquanto a gente estiver lá na frente num provável sofrimento coletivo, sabe? Então, que a gente dê as mãos e sigamos juntos para fazer parte dessa mudança. Seguiremos. Muito obrigada, Larissa. Então, professor André, suas últimas considerações, por favor. Bom, agradecer a Cláudia, agradecer a Larissa, dizer que foi muito bom participar dessa tarde, já quase noite. Parabenizar a Larissa pela maturidade, né, nas respostas, né, uma estudante aí de ciências socioambientais, e muito madura, tem tudo para ser uma ótima profissional aí dentro da sua área, né, e é sempre bom, né, uma conversa sobre mudanças climáticas, sobre o que está acontecendo no nosso planeta. Também conheci um pouco da SDW, né, que eu não conhecia tanto, e aí eu agradeço ao Felipe pelo convite de participar desse evento e ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, né, sobre esse evento, e estou à disposição aí para outras participações. Desejo sucesso. Hoje é o último dia, não sei se hoje é o último dia do evento. Amanhã, né? É o último dia. Hoje é o segundo, amanhã nós terminaremos. Pois, vou incentivar meus alunos, quem ainda não está participando, a se inscrever. E parabéns a vocês também por essa iniciativa do trabalho de vocês, pelo pouco que a Larissa me explicou antes de começar, pelo trabalho que vocês fazem, né, dentro da empresa de vocês, e que esse trabalho se multiplique por outras similares aí pelo nosso país, para que a gente possa fortalecer essa parte ambiental, porque a gente tem que trabalhar nisso, né? Que a gente precisa disso. Sim. É uma chama que a gente precisa manter acesa, porque se não deixar, vem alguém e assopra com maior facilidade, porque trabalhar contra o meio ambiente é muito cômodo, né? Porque, em geral, é o que vai favorecer a parte econômica, enfim, a gente tem que estar atentos para não deixar isso acontecer. Então, agradecer aí Sem dúvida. participação, e estou aí disponível para outras.
Nós que agradecemos. E a SDW, dentre tantas ações que já faz, para que essa chama se mantenha acesa, o evento Uma Só Terra faz parte dessa gama de ações, junto com seus parceiros, que estão imbuídos em manter essa chama totalmente latente, e eu que agradeço a participação de vocês.